Neste vídeo, um texto preste a completar 37 anos, escrito pelo pastor Cláudio Honor de Andrade e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1984. Provavelmente, se fosse hoje, ele poderia enfrentar acusações de homofobia, racismo, entre outras críticas. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Os homens antigamente fabricavam seus ídolos com cinzéis, martelos e talhadeiras. Muito habilmente trabalhavam a madeira, a pedra, o ferro, a prata e o ouro. Depois, erguendo a fronte em aberto desafio ao Criador, curvavam-se docilmente ante as rudes e toscas imagens que eles mesmos haviam feito. Hoje, em pleno século XX, a idolatria continua a ser o pecado maior da humanidade. Não obstante o assombroso avanço da ciência e da quebra de inumeráveis tabus, milhões e milhões de homens continuam a adorar a criatura ao invés do Criador. Só que os ídolos odiernos não mais são cinzelados, martelados ou talhados. Também não são de madeira, apesar de inflamáveis, nem de pedra, apesar de indiferentes, nem de ferro, apesar de contundentes, nem de prata, apesar de argênteos e aparentemente inatingíveis. E nem de ouro, apesar de reluzirem. Os ídolos desta geração são fabricados pelos veículos de comunicação de massa. O rádio amplia-lhes a voz. A televisão circunda-os de uma fictícia e diabólica aura. Os discos e fitas magnéticas perenizam suas torpes mensagens. Porém, quando começam a declinar suas esmaecidas imagens, só hão de sobreviver nos sepulcrais videotapes, pois já estarão apagadas das mentes de seus adoradores. Ultimamente, com o incremento dos meios de comunicação, nunca tantos ídolos foram produzidos em tão pouco tempo. Nunca tantos pobres mortais foram transformados tão depressa em deuses e semideuses. Os artífices do nosso século ergueram em tempo recorde um Olimpo de futilidade e ilusões embasado na descrença de milhões e na indiferença de muitos que professam o nome santo do Senhor Jesus e nada fazem para estancar essa represa de lama e veleidades que ameaçam cobrir o que ainda resta de humano na tão sofrida humanidade. Os ídolos da presente era são enaltecidos e de tal forma adorados que alguns deles acreditam ser superiores ao próprio Deus e em seus corações devagam. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Ezequiel 28:2. Outros julgam-se superiores ao Messias. Haja vista, por exemplo, o que disse John Lennon, um dos integrantes dos Beatles: sou mais popular do que Cristo. No entanto, antes mesmo de morrer, o desvairado moço de Liverpool nada mais era do que um inexpressivo reflexo de um pretérito de glórias vãs. E finalmente é derrubado de seu amarelecido nicho por um tresloucado adorador. E o que dizer de Elvis Presley, que desapareceu oprimido por um passado cheio de amargas ilusões, por um presente de vacilações e por uma eternidade de incertezas? No início desta década, estoura nos Estados Unidos um outro superídolo, Michael Jackson. De repente, o tímido garoto de Indiana torna-se mais conhecido em todos os cantos e recantos do mundo. Abandona sua adolescência e os encantos de uma vida livre para transtornar um mundo já bastante conturbado. Pepe Escobar, entranhando-se nos escaninhos do Hades,
revela que vários deuses ajudaram a criar esse falso Cristo: Afrodite, Shiva, Zeus, Osíris e inclusive Lúcifer. Entretanto, essa tenebrosa cambada não ficou satisfeita com os resultados parciais desses messias e resolve dar-lhe um último toque, efeminar e adelgaçar-lhe a aparência, e depois banharam-no nas pútridas águas dos bastidores da vida artística. Após tudo isso, os que idealizaram e materializaram o mito Michael Jackson disseram: este rapaz pode substituir perfeitamente a Jesus Cristo. Eis o que escreve Pepe Escobar, crítico de um jornal paulista sem um mínimo de respeito. Jesus Cristo vivia apático. De vez em quando alugava a Guerra nas Estrelas no Videoclube Olímpio. Um dia, teve uma ideia brilhante. Vou voltar para a Terra. Vou me encarnar num garoto do povo e botar todo mundo para dançar. Talvez assim eles me entendam. Além disso, lá embaixo o negócio está fervendo. Jesus Cristo escolheu direitinho, examinou milhões de candidatos. Ficou com um neguinho de Indiana, magro, tímido, corpo de boneco, cheio de swing, trabalhando duro desde os 5 anos de idade. Jesus Cristo foi bater um papo com outras divindades para armar sua rentrée. Recebeu sugestões de Afrodite, Shiva, Zeus e Osíris. Lúcifer tomou uma ponte aérea e foi lhe dar umas lições de soul e funk. Jesus Cristo botou os pezinhos voadores de Mercúrio, o mensageiro dos deuses, cortou a barba hippie, trocou a bata branca por uma roupinha brilhante, sugestão luciferiana, molhou o cabelo, passou maquiagem e caiu na dança. Prossegue o inescrupuloso cronista. Jesus Cristo era um mito outra vez. Jesus Cristo Michael virou o Little Big Brother do planeta Terra em todas as telas, em todas as ruas, com milhões de clones encantados o adorando e imitando em todas as partes do planeta. Eis que Pepe Escobar despudoradamente propôs: jovens, substituam o velho e tradicional Jesus Cristo por Michael Jackson. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Aliás, Michael é a própria encarnação de Jesus. Que blasfêmia! Que deslate! Que descalabro! Acaso foi Michael Jackson quem sofreu todos os opróbrios de uma morte vicária? Acaso foi Michael Jackson que carregou o pesado e rude lenho? Acaso foi Michael Jackson que, com as mãos e os pés lacerados e suportando lancinante dor, exclamou: tudo está consumado? Ou ainda será que é Michael Jackson que está ao lado do Pai, intercedendo por nós pecadores? E em nossos apertos, a quem aclamaremos? A Jesus Cristo ou a Michael Jackson? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Michael Jackson, quem é? Um ídolo que se quebrará dentro de alguns anos. De sua memória, talvez nem lembrança restará. A insinuação de Pepe Escobar é diabólica e inspirada pelo príncipe das trevas. E o que ele pretende? Apagar a imagem de Cristo da mente de milhões e milhões de jovens. Inverter valores já sacralizados? Propor a homossexualização em massa? Aliás, os meios de comunicação atualmente estão com propostas alarmantes. Querem porque querem que os símbolos de nossos rapazes sejam vis efeminados. No Brasil, a propósito, não poucos homens estão a idolatrar um asqueroso travesti como se ele representasse as virtudes a serem imitadas pelos que o aplaudem. E como a imprensa deu-lhe destaque, foi até apresentado como modelo para muitos homens que não querem assumir sua masculinidade. Meu Deus, onde estamos? O que será desta geração que troca o Salvador do mundo por efeminados?
O que se pode esperar de homens que idolatram sodomitas? Como ter confiança em políticos que lutam para que lésbicas e travestis sejam conhecidos como minorias oprimidas? O que acontecerá aos jovens que acreditam ser a opção sexual algo natural? Será que podemos entregar-lhes os destinos de nossa nação? Como será julgado um governo que foi incapaz de distinguir o que é abertura política e o que é lassidão moral e libertinagem? É que, ultimamente, uma enxurrada de pornografia invadiu os cinemas e as bancas de jornais de todo o Brasil, despertando torpes instintos em dezenas de milhares de moços e moças carentes de cultura e espiritualidade. Lamentavelmente, as portas das universidades estão se fechando por falta de verbas e as de Sodoma e Gomorra estão sendo escancaradas por aqueles que não demonstram amor pela pátria. Basta de tanta sujeira, basta de tanta podridão. Chega! Os servos de Deus não podem mais suportar tamanha permissividade e tamanha abjeção. Não podemos mais aturar os ídolos cinzelados pela televisão, martelados pelas propagandas massivas e talhados pelos que tão somente visam a destruição dos eternos valores que compõem o arcabouço da alma humana. Não podemos mais permitir que desprezíveis sodomitas cuspam seus escárnios no rosto virginal da Igreja. Não podemos deixar que homens inescrupulosos zombem da cruz de Cristo com falsos messias, falsas cruzes e falsas coroas de espinho. Portanto, não obstante as asneiras proferidas por Pepe Escobar em sua matéria intitulada Ele, Michael Jackson, é mesmo mais popular do que Cristo. Não resta dúvida que Jesus é a personalidade mais discutida, amada e adorada do mundo, não obstante muitos quererem apagar o seu maravilhoso nome da face da terra. Diz o Senhor: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens. Isaías 42:8. E no juízo final, todos os mortais hão de se curvarem ante a augusta presença de Jesus Cristo, inclusive os que, como Michael Jackson, disseram ser mais populares do que o Filho de Deus. Ademais, o sucesso desse garoto de Indiana é efêmero, passageiro e fugaz, pois curta e incerta é a vida. Daqui a uns anos, poucos se lembrarão dele. Todavia, Jesus continuará a ser o jovem mais popular da terra, por ser o contemporâneo maior de todas as épocas. Claudionor de Andrade, setembro de 1984. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.